Olá! Entre a casca e a essência do ser, coexiste a miragem, a ilusão. Vídeo 10, segunda parte, compaixão. Daqui a pouco vai clarear. E, como de hábito, eu busco naturalmente criar um desenvolvimento natural ao longo desses vídeos. Eu vou, antes de começar propriamente o assunto, eu vou chamar a atenção particularmente de dois vídeos anteriores. O primeiro dessa série, que eu falei sobre paisagem. O quinto, que eu reportei um importante conceito contido no livro Tai Chi Chuan, Alquimia do Movimento. O sonhar é a ilusão do acordado, e o acordado é a ilusão do sonhar. Posto isso, nessa continuação da segunda parte, eu tenho enfatizado que o tema compaixão, ele está correlacionado com a unidade entre o ser, sentir e pensar. Nos vídeos anteriores, eu falei muito sobre o sentimento, né? E esse eu vou fazer uma ponte entre o sentimento e o pensamento. O ideal seria, ou melhor, o normal seria que esses três elementos transcorressem naturalmente e de uma forma unitária. Porém, isso não acontece na sociedade novelesca que vivemos e também na nossa própria estrutura humana. Eu quero iniciar falando sobre mencionando, de leve, uma poesia que está no meu livro Caminhos, e é uma ponte, de certa forma, entre o sentimento e o pensamento. E está relacionada à sexualidade. Em determinado momento, eu falo basicamente o seguinte: há um fato evidente. O cio do homem na mulher e vice-versa. Mas também há um equívoco programado que faz com que o pensamento, sob a interferência do marketing, envolvendo uma porção de coisas, racionalizações sociais, pornografia também que vai entrando na nossa vida de certa forma, enfim, isso cria um círculo ilusório, ou há uma tendência de criar um círculo ilusório sobre algo tão sublime e belo que essa referência saudável deveria ser do homem e da mulher em seu processo natural de cio. Então, é importante realçar nessa primeira série, na continuação dessa série, que eu estou falando sobre o pensamento. E aí entra uma coisa interessante, Como, em geral, nesse plano, nesse contexto ilusório, o pensamento toma frente do ser, do sentir. A gente tem uma certa tendência a ser manipulado de fora para dentro com uma série de conceitos, com uma série de
ilusões, miragens, né, em particular, que deformam esse sentido natural. E nessa sequência agora eu vou enfatizar justamente isso, né? Como pensar capturado e ele é assim, há uma interferência muito grande sobre a essência da nossa natureza, né? Vou tentar, então, a partir daqui, criando essa ponte, né, entre o que foi anteriormente nos vídeos iniciais, o sentir, o sentimento, aquela coisa natural, espontânea, a interferência justamente do pensamento, como se fosse um regente que está acima do sentimento e do ser. Vou dar sequência aos vídeos posteriormente, mas eu achei interessante essa abertura, né, com essa questão do crepúsculo, ou melhor, da escuridão para a luz. E muita gente, às vezes, acha que é uma coisa negativa, né? A escuridão para a luz. Não. Depende de como você vê essa transição. Então, eu terminaria essa sequência, né, essa continuidade desse relacionado ao pensar, com essa imagem, né, que no fundo a escuridão e a luz, não sou eu que estou dizendo, todo mundo, o místico trabalha com essa ideia, são faces de uma mesma moeda. O intermediário disso tudo, dessa visão, é justamente a nossa essência. A nossa essência que, na visão taoísta, poderia ser até uma outra visão, porque na verdade a unidade para mim ela é muito clara. Mas enfim, na visão taoísta, nós somos a síntese entre o céu e a terra. Esse é o recado desse vídeo. Da escuridão para a luz, da luz para a escuridão. Mas isso não é nenhuma situação que pode ser rotulada mentalmente como negativa. A energia está aqui, ao nosso redor, e cabe buscá-la em paz. Luz e todos, a todos.